Hello students! Welcome to our English class. It's a pleasure to me to be here again, continue teaching English to you. Prazer é todo meu estar aqui novamente com vocês. Espero que todos estejam bem, firmes e fortes, saudáveis e em segurança, aprendendo inglês, né? É isso que a gente pede, correto? Muito bem, gente. Seguinte, semana passada nós iniciamos uma lição nova, que foi a nossa Unit 11, certo? Onde lembrando a vocês que é a nossa penúltima lição antes de nós virarmos de livro, correto? Então, ó, muita atenção, vamos procurar manter-nos em dia para que a gente não fique com nenhuma pendência, para que a gente possa terminar o livro bem, entendendo bem, completar realmente uma etapa para começarmos outra, né? O inglês é assim, ele vai por etapas, não adianta a gente almejar um nível avançado sem a gente ter passado pelo nível iniciante, pelo nível intermediário, sem fazer as etapas corretamente para a gente adquirir um bom aprendizado, né? Muito bem. Pessoal, open your books on page 76, please. 76. Vamos trabalhar com always remember. Pessoal, vou quebrar um tabu hoje aqui. Até então, certo? Até então, todas as nossas perguntas estão sendo utilizadas o auxiliar do ou o auxiliar does, correto? Tudo que a gente fez de interrogativo até agora, a gente tem que utilizar o auxiliar sempre que a gente fizer uma pergunta, certo? Até aqui, isso aqui já está na nossa cachola, né? A gente já sabe que para eu fazer uma pergunta, para isso aqui existir, eu preciso ou desse fulano ou desse fulaninho aqui, dependendo do sujeito, eu vou escolher um dos dois, né? Muito bem. Agora é o seguinte, nós vamos aprender agora que nem todas as perguntas são feitas com auxiliar. Nem todas. Existem exceções. Vamos aprender uma aqui. Toda vez que eu fizer uma pergunta com essa palavrinha aqui, ó, who, onde who significa quem. Pensem comigo aqui o seguinte, pessoal. Quando eu pergunto em português, quem gosta de chocolate? Quem dorme cedo? Quem estuda inglês? Esse gosta, dorme e estuda, no português ele está conjugado na mesma maneira do que se eu falasse em terceira pessoa do singular. Ó, quem estuda, ele estuda. Quem come, ela come. Quem dorme, ele dorme. Então, essa forma do verbo, ela está em terceira pessoa do singular no português, correto? Em inglês, a mesma coisa. Só que, primeira regra do who é usa auxiliar? Do e does? Não. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta com who, eu não vou usar auxiliar. Nem do, nem does. Se eu não vou usar auxiliar, o que vai acontecer com o meu verbo? Já que eu não tenho auxiliar, o verbo vai vir sempre em terceira pessoa do singular, que nada mais é do que a regrinha do S. Então, o verbo vai vir sempre com a regrinha do S, desde que eu faça a pergunta com who. Se eu tenho who na pergunta, não coloco auxiliar e tasco a regrinha do S no verbo. Vamos lá, por exemplo? Seria o seguinte, ó. Vamos lá. Quem come chocolate? Ou melhor, quem gosta de chocolate? Não foi esse o meu primeiro exemplo? Who likes chocolate? Ó, o que aconteceu aqui? Eu usei auxiliar? Não usei. Mas eu tenho uma pergunta aqui, não tenho? Agora, tá certa a minha pergunta, porque eu fiz uma pergunta com who, onde eu não uso auxiliar, e o verbo está na terceira pessoa, eu usei a regrinha do S. Então, esse é o único detalhe. Fiz pergunta com who, tasco S no verbo. Tá tudo certo. Quem gosta de chocolate? Outra pergunta. Quem estuda inglês? Ó, who studies English? Who studies English? Repeat, students. Who likes chocolate?
Who studies English? Alright, muito bem. Então é isso que a gente tem que lembrar. Para que eu tenha uma pergunta com who, que é o que eu tenho aqui, ó, eu não uso auxiliar e o verbo vem sempre em terceira pessoa. Vamos ver os exemplos que a gente tem aqui no livro? Always remember. Atenção, ó. Lá no terceiro balãozinho, vou começar pelo who, que foi o que eu acabei de dar o exemplo. Who does the homework? Né? Who does the homework? Esse does aqui não é o auxiliar. Esse does aqui é a terceira pessoa do verbo to do, que a gente viu na semana passada. Certo? Lembra que eu expliquei para vocês do e make, né? Onde do é o fazer de executar uma ação. O make é o fazer de criar algo que não existe, algo do zero. Então aqui a terceira pessoa do verbo to do é does, porque é um verbo terminado em O, então a gente acrescenta o ES. Então aqui na minha pergunta, quem faz os exercícios? Who does the exercise? Fiz uma pergunta com who, não usei auxiliar e o verbo usou a regrinha do S. Beleza? Certo? Tranquilo? Quem tiver dúvida, me avisa, tá? Escrevam aí, sinalizem isso. Puxa uma setinha do who e coloquem lá, ó. Não usa auxiliar, verbo sempre em terceira pessoa. Verbo sempre com regrinha do S. Porque aí a gente não esquece mais. A gente vai bater o olho e a gente vai ver isso. Ok? Muito bem, gente. Agora é o seguinte. Os dois primeiros balãozinhos aí é o seguinte, ó. Nós temos o verbo to come, que é o verbo vir, que a gente aprendeu ele na semana passada, né? Diferente do verbo to go, que é o verbo ir, o verbo to come é o verbo vir, sentidos opostos, tá? Só que quando eu utilizo o verbo to come, eu tenho duas preposições que eu posso usar depois do verbo to come, que é a preposição from e a preposição to. Mas presta bem atenção aqui, ó. Quando eu uso a preposição from, eu vou ter literalmente o sentido do verbo vir. Olha aqui, ó. He comes from Canada. Ele vem do Canadá. She comes from the USA every July. Ela vem dos Estados Unidos todo mês de julho. As duas frases aqui, os dois exemplos, eu usei a preposição from, porque eu tenho o verbo no sentido de vir. Agora, quando tiver o verbo to come com a preposição to, come to ou comes to, dependendo do sujeito, ele vai mudar o sentido. Ele vai virar o mesmo sentido do verbo to go, que é o verbo ir. Então, observem aqui, ó. He comes to school in the morning. Ele vai para a escola de manhã. She comes to the post office on Fridays. Ela vai ao correio às sextas-feiras. Então, por causa de uma preposição, eu mudei o sentido do verbo. Então, aonde o verbo principal, que é o verbo to come, significa vir, se eu coloco após o verbo to come a preposição to, ele muda o sentido de vir para ir. Então, nessa frase aqui, ó, se eu colocasse he goes to school in the morning ou he comes to school in the morning, é a mesma coisa, tá? Eu vou ter o mesmo sentido no português, a mesma tradução, ok? Agora, se eu tenho o verbo to come com a preposição from, aí sim eu já indico que é o verbo vir, porque quando a gente vem de algum lugar. Eu venho de casa, eu venho da escola, eu venho do supermercado, eu venho do Canadá, do Rio, não importa. Esse do, de, da, né? A origem de onde a pessoa vem é a preposição from, ok? Então coloquem aí, ó, comes from, vir de, vir do, vir da, dependendo do que vem depois. E comes to já vira ir para, tá bom? Certo? Anotem aí para a gente não confundir isso. Beleza, pessoal? Seguinte, vou orientar vocês agora que vocês farão o Conversation 1, ok? Melhor, Conversation 1 não. Vou pedir que vocês façam o Practice Time lá na page 80, página 80. O que é o Practice Time? Vocês vão simplesmente usar os 3 verbos que a gente trabalhou novos nessa lição e vão criar frases. Pode ser afirmativa, negativa, interrogativa, o que vocês quiserem, tá bom?
criem frases, uma para cada verbo. Combinado? Ok? No Practice Time e me enviem pela plataforma. Joinha, joinha? Depois disso, vocês farão o Conversation 1, que está lá na page 78, página 78, onde a gente tem aqui, ó, que completar o quadrinho. Não vamos utilizar o segundo quadrinho. Ou melhor, desculpa, vamos completar, porque um é o que faz e a outra é o que não faz. Olha o que eu quero que vocês façam, vê se vocês vão me entender. Isso aqui era uma atividade que a gente faria em pares, em sala de aula presencial. Vamos adaptar essa atividade aqui, ó. O que vocês vão fazer é o seguinte, ó. Vocês vão utilizar um quadrinho que está lá embaixo, do Useful Expressions, para completar as frases. Olha só. What does your partner do? O que o seu colega faz on the weekend, no fim de semana? Então aí é uma pergunta. O que o seu colega faz no fim de semana? Eu não quero que vocês perguntem para ninguém, até porque não dá para fazer. Eu quero que vocês me digam o que vocês fazem no fim de semana. E aí vocês podem utilizar as Useful Expressions aqui, ó. Certo? As expressões aqui embaixo, ó. Meet my friends, encontro meus amigos. Study English, estudo inglês. Sleep, durmo. Go to the mall, vou ao shopping. Do my homework, faço meu dever de casa. Read the newspaper, leio o jornal. Write emails, escrevo e-mails. Play cards, jogo baralho. Watch TV, assisto TV. Listen to music, ouço música. Work, trabalho. Ou go to school, vou para a escola. Visit my relatives, visito meus parentes. Isso aqui são exemplos que vocês podem usá-los ou não. E aí vocês vão responder as perguntas. Então, o que você faz no fim de semana? O que você faz todo dia, que é o número 2? O que você faz segunda de manhã, que é o número 3? O que você faz sábado à noite, é o número 4? E aí vocês vão responder essas perguntas sobre o pessoal de cada um, ok? E o segundo quadrinho já é o seguinte: o que você não faz? O que você não faz no domingo de tarde? O que você não faz quando está chovendo? O que você não faz toda noite? E o que você não faz quando está de férias? Certo? Então agora já tem que ser frases negativas. Eu não faço alguma coisa. Eu não alguma coisa. Certo? Então vocês vão responder essas 8 perguntas aqui. Tá bom? Não vai ser uma pergunta para um colega, vão ser perguntas onde você vai colocar respostas pessoais. Beleza? Certinho? Muito bem. E depois disso faremos o Culture, pessoal. Lá na página 76, page 76, vamos ouvir o Culture e completar com as palavras que estão faltando. Vou fazer pequenas pausas para que vocês tenham tempo de escrever na primeira e na segunda vez. Na terceira vez a gente ouve direto sem pausa, ok? Muito bem. Pay attention, students, page 76. Just one moment, please. Track number 85. 85 é a faixa. Ok? Pay attention. Culture. Fill in the blanks as you listen to the text. House parties can have just a few friends and family, or a large crowd. If the party is big, guests may be in several rooms of the house and not all together. The party starts at 8 p.m. and usually ends around 1 a.m. The host and hostess provide snacks and beverages. People assume it's okay to wear casual clothes to a house party. Unless it is specified, the party is formal. Okay, it was the first time. Essa foi a primeira vez. Vamos ouvir então a segunda vez, pessoal. Vou pausar nos mesmos trechos, ok? Pay attention. Culture. Fill in the blanks as you listen to the text.
House parties can have just a few friends and family, or a large crowd. If the party is big, guests may be in several rooms of the house and not all together. The party starts at 8 p.m. and usually ends around 1 a.m. The host and hostess provide snacks and beverages. People assume it's okay to wear casual clothes to a house party. Unless it is specified, the party is formal. Ok, essa foi então a nossa segunda vez. It was our second time. Now, let's listen to the third one without stopping. A gente vai ouvir agora a terceira vez, sem pausas. Ok, gente? Atenção, hein? Pay attention. Culture. Fill in the blanks as you listen to the text. House parties can have just a few friends and family, or a large crowd. If the party is big, guests may be in several rooms of the house and not all together. The party starts at 8 p.m. and usually ends around 1 a.m. The host and hostess provide snacks and beverages. People assume it's okay to wear casual clothes to a house party. Unless it is specified, the party is formal. Muito bem, ok. Detalhe, pessoal, seguinte. Caso vocês tenham ouvido e não tenham entendido alguma palavra, voltem um pouquinho a nossa videoaula, ouça novamente e tentem completar, ok? É importantíssimo que a gente tente fazer tudo, completar tudo, nem que a gente tenha que ouvir mais vezes. Caso vocês já tenham conseguido completar, congratulations! E agora vamos lá fazer mais uma atividade do Culture, page 80, na página 80, ok? Aqui vocês vão marcar simplesmente as palavras que vocês ouvirem no nosso Culture, ok? Temos aqui algumas palavras, algumas expressões, onde vocês vão marcar um X somente na que vocês ouvirem no texto, ok? E vamos ouvir mais uma vez, que é suficiente para a gente marcar. Combinado? Pay attention. 3, 2, 1, go! Culture. Fill in the blanks as you listen to the text. House parties can have just a few friends and family, or a large crowd. If the party is big, guests may be in several rooms of the house and not all together. The party starts at 8 p.m. and usually ends around 1 a.m. The host and hostess provide snacks and beverages. People assume it's okay to wear casual clothes to a house party. Unless it is specified, the party is formal. Very good, students. Very, very good. Muito bem. Vou deixar vocês fazendo as outras atividades agora. Não esqueçam que temos o practice time para fazer, temos o culture que vocês fizeram agora junto comigo e vocês têm que ter certeza se estão todas corretas, ouvir novamente ou não. Temos o conversation one para fazer, ok? Então, e vejam se tem alguma dúvida para que eu possa esclarecer. Combinado? I'm here waiting for your questions. Estou aqui aguardando as perguntas de vocês. And suggestions if you have one. Ok? Sugestões também, caso vocês tenham. Have a nice week. Enjoy the weekend. See you next class, students. Bye bye. See you.